Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do SMcast, podcast exclusivo aqui da SM Tratores. Temos muito orgulho e estamos gratos por chegarmos ao 11º episódio desse projeto, que nem completou um ano ainda. Então a gente se orgulha em dizer que esse é o primeiro podcast de uma concessionária de máquinas agrícolas do Brasil, disponível aqui no YouTube e também no Spotify. Então eu vou reforçar o meu convite a você que está chegando agora, de se inscrever no canal do YouTube da SM Tratores e acompanhar também esse episódio lá no Spotify. Vai estar ao final disponível lá também. E siga as demais redes sociais da SM Tratores. Temos o prazer de levar esse conteúdo relevante até você. E hoje eu estou especialmente feliz porque eu estou recebendo um irmão, um amigo aqui para bater esse papo comigo. Eu quero dar as boas-vindas ao Fernando Santos, que é gerente de recursos humanos do Grupo Zancanaro. Fernando, meu amigo, obrigado por aceitar o convite de estar batendo esse papo aqui comigo. Léo, é uma satisfação toda minha receber esse convite para estar aqui participando, né, do episódio da SMcast. É um trabalho que eu vi quando começou a nascer, você chegou a comentar comigo e eu fiquei sendo espectador durante esse tempo. Assisti a alguns episódios, né, que aconteceu, achei muito bacana, muito interessante e fiquei muito surpreso por receber o convite. Porque a SM ela é uma empresa de máquinas voltadas para o agronegócio e minha área específica é gente. Então, para mim, eu fico muito surpreso, mas eu fico muito feliz em poder vir aqui e contribuir. Mas o seu nome, saiba disso, o seu nome sempre esteve na pauta já desde os primeiros. Bacana. É porque a gente casa a oportunidade com a ocasião, né? Então é um prazer recebê-lo, tenho certeza que a gente vai conversar sobre muitas das suas experiências pessoais, profissionais. Vamos sim. E esse conteúdo vai ser relevante para a nossa audiência que acompanha, né? A gente vinha conversando nos bastidores. Você gosta também desse ambiente de comunicação? Gosto muito, Léo. Nós que trabalhamos na gestão, a gente está acostumado com esse ambiente de escritório, né? Uma mesa, um ar-condicionado, uma sala fechada. Isso para mim ele já virou rotina. A gente vai a campo, mas não é com tanta frequência de quem está lá na ponta, né, executando o trabalho, né? Nossa área já é mais voltada para um planejamento estratégico. Então, para mim aqui esse ambiente ficou perfeito, decoração muito bonita, estou à vontade. Não, isso é bom. Eu fico feliz de ouvir isso, porque a gente tem percebido isso, né? Que a comunicação que a gente tem conseguido gerar tem sido relevante para o público do agronegócio, que é muito amplo, né? Não está limitado ao agricultor, ao produtor rural. A gente vai falar aqui com todos os profissionais do agronegócio, então eu até percebo que isso tem sido uma necessidade deles, né? Receber informação dos mais variados segmentos. Você percebe isso também estando do lado do produtor, convivendo nesse ambiente que eles precisam de receber mais informação? Precisam. Hoje o agro ele está muito integrado, né? A pessoa que está lá na ponta, em cima de uma máquina, executando um trabalho talvez até braçal, ele quer entender, ele quer saber o que acontece num todo. Então acabou aquela mística ali de que cada um faz só um trabalho e não sabe o que o outro faz. Então uma informação, pessoas de nichos diferentes que vêm aqui, leva a informação para quem está lá clicando e recebendo informação lá na ponta, né? Eu acho bem bacana isso aí, a gente diversificar os temas do agronegócio. Não, até porque esse universo do agro, ele se ampliou, né? O meu contato é recente com esse universo, mas eu já percebi isso, ele se ampliou a tal ponto que assim, profissionais de diversas áreas estão envolvidos. Tem o de recursos humanos, sim, tem o do universo digital, tem o da tecnologia. Então, cada vez mais, né, acho que tem ampliado esse leque aí. Mas a gente se conhece, acho que mais de 10 anos, né? Isso. E eu conheço a sua cidade natal, mas eu queria fazer uma pergunta mais difícil, né? Que é, quem nasce em Rubiataba, Goiás, é o quê? Quem nasce em Rubiataba é rubiatabense, Léo. É uma cidade do interior de Goiás, fica a 220 quilômetros de Goiânia, né? Algumas pessoas da região não conhecem, mas é uma cidade muito querida, eu sou apaixonado naquela cidade, mas por algumas voltas e outras da vida, nós estamos aqui em Formosa, igual você disse, há mais de 10 anos aqui na região e tive a oportunidade de retornar a morar aqui, e aqui é uma cidade que eu sou muito feliz. Lá tem o universo agro também? É o que gira o movimento Rubiataba em torno também ao agronegócio? Sim, Léo, lá
O movimento de renda da maioria das pessoas da cidade e região é do agronegócio. Lá tem um grupo de usina de açúcar e álcool, eles são um grupo ali de 3 usinas, se eu não me engano, num raio ali de 200, 250 quilômetros, que tem suas terras ali arrendadas, né, que leva a renda para o proprietário e emprega uma grande maioria das cidades ali da região. Então, assim, é uma cidade, é uma região agrícola também. Um pouco diferente das culturas que a gente tem aqui, mas também ela é um polo agrícola. A sua infância foi lá em Rubiataba, já foi ligada com esse... Foi no campo ou foi urbano? Léo, foi um equilíbrio entre campo e urbano, porque é cidade muito pequena, eu até costumo brincar que da rua da nossa casa para lá era fazenda, era pastagem, tinha um gado, tinha uma cana, mas minha infância ela foi em casa, foi ali bem urbano ali na nossa cidade lá, mas o meu pai, ele sempre atuou no agronegócio, ele é motorista e ele atua lá na usina até hoje, deve ter 30 anos que ele está trabalhando lá. Então, assim, ele contava para nós como que era a rotina, como que era o trabalho, às vezes o que dava certo, o que não dava. Então, a gente tinha essa informação do agronegócio em casa, na hora de tomar um café, na hora de um jantar, que ele estava ali, né? Então, a gente sempre esteve próximo. Uma realidade que você conhecia, né? E o que o Fernandinho sonhava em fazer lá naquela época de infância? Léo, a infância, a gente cria algumas ideias, né, que no futuro a gente até muda um pouco. Eu tinha um sonho, jogar futebol, você sabe disso, a gente já compartilhou essa conversa, acredito que você também tinha essa... Compartilhamos esse sonho. Esse sonho, né? Mas a gente tentou, a gente se esforçou bastante, com o esforço dos pais também dentro do possível, mas chega uma certa idade que você tem que fazer o divisor de águas. Ou a gente segue, ou a gente muda para um trabalho, né? Nós que somos de famílias mais humildes, mais simples ali do campo, a gente precisava trabalhar para ajudar em casa, para começar a conquistar suas coisas, né? Trilhar o seu caminho. Então foi uma infância bem bacana, bem interiorana mesmo, mais ali jogando futebol e vendo o pai trabalhar mesmo. E quando é que foi que você começou a perceber que precisava virar essa chave e começar a construir uma formação, uma carreira? Léo, aos 16 anos, por ali, acredito, eu já comecei a querer trabalhar, eu já não estava querendo mais ficar tão envolvido com o futebol. E consegui um trabalho numa empresa local que contratava um menor aprendiz ali para estar trabalhando. Era uma construção de cerâmica, né? Uma área ali mais ceramista mesmo, eles empregavam jovens e eu tive a oportunidade de entrar lá e começar a trabalhar. Quando eu atingi minha maioridade, aos 18 anos, por ver o meu pai trabalhando na usina, eu falei, é ali que eu vou conseguir um emprego que vai me dar uma sustentabilidade, que eu vou conseguir me manter e talvez até galgar um crescimento. Crescimento profissional. Isso, e assim aconteceu. Aos 18 anos eu entrei na AgroRub, que é a usina local lá. Já foi o primeiro registro? Primeiro registro no agronegócio, né? E até hoje estou trabalhando. Você lembra a função que você fazia? Lembro, sim. Eu era auxiliar de lubrificação. Eu trabalhava naquele caminhão comboio ou caminhão melosa que alguns conhecem, né? Então foi ali a primeira experiência no agronegócio. E quando é que você decidiu qual seria a sua área de formação? A minha área de formação, Léo, quando eu estava trabalhando já, a minha mãe, ela trabalhava de serviços gerais na faculdade da cidade, a FACER. Então ela conseguiu uma meia bolsa lá para poder os filhos estudar, e ela me deu um incentivo, falou, vai que vai dar certo, você tem que estudar. E eu já ali, 18 anos, jovem, não queria muito assim ingressar ali na parte de estudos, porque a gente tem uma mente um pouco mais fechada no interior. Mas minha mãe insistiu e eu me matriculei num curso técnico que tinha lá na faculdade, era técnico em segurança do trabalho.
E essa profissão, ela me abriu um leque de oportunidades assim que nem eu imaginava que poderia ser possível, né? Então ali eu fiquei até os 20 anos estudando e trabalhando nessa função de lubrificação de máquinas. E depois que eu me formei, veio a primeira oportunidade na área de segurança do trabalho, né? Me tornei técnico em segurança do trabalho. Nessa mesma indústria? Nessa mesma indústria. Eles viram a minha formação e assim que surgiu uma oportunidade, eles me deram uma oportunidade para estagiar. A partir desse estágio surgiu uma vaga fixa, eu comecei a trabalhar ali sem experiência, aquele início ali que você quase não sabe nada, mas foi assim de muita importância para a minha carreira, que eu conheci ali a parte inicial do trabalho, ou se diz a ponta do trabalho, né? Alguns chamam de chão de fábrica, mas eu não gosto de usar esse termo, mas a ponta do trabalho ali eu conheci e foi bacana. Fiquei na empresa por mais um ano, mais ou menos, trabalhando lá com eles. Foi quando eu recebi a minha primeira oportunidade de sair para fora. Então, esse período de início de trabalho é um dos mais importantes, eu acho, né, na formação de um profissional, que é onde talvez ele vai ter as suas maiores dificuldades, vai aprender a lidar com certos desafios. Então, eu acho que o bom profissional começa a se formar justamente desse início, né? Você comentou que no interior tinha, né, não sei se hoje é a mesma realidade, essa limitação de que o seu universo de atuação era pouco. Você sofreu isso também ou você já imaginava, poxa, eu vou começar aqui em Rubiataba, mesmo sendo no interior, mas eu vou almejar sair ou crescer, mesmo estando naquele ambiente? Isso, Léo. Quando eu comecei, eu não tinha essa visão, mas quando eu tive a primeira oportunidade de dar um salto de função dentro de uma empresa, eu vi que não tinha limites, que dependia só do meu esforço e de oportunidades que iam surgindo pelo caminho, né? E assim aconteceu. Aos 21 anos, estava lá trabalhando na região, em casa ali praticamente, uma zona de conforto já estava começando a me adaptar bem na função. Aí apareceu um pessoal daqui de Formosa, né? O Grupo Agro Salgueiro, eu gosto muito de citar o nome deles, recrutando, fazendo um trabalho de recrutamento, seleção de pessoas, e encontrou o Fernando lá, praticamente recém-formado, e eles ofereciam uma vaga, né, uma oportunidade de trabalho na fazenda deles, né, e que eu vi que poderia ser um passo muito grande para um crescimento profissional ou uma carreira, né, foi onde eu aceitei. Então, no momento, não foi nem você que procurou sair de lá, a oportunidade veio e te encontrou lá, com potencial, com capacidade? A oportunidade foi na porta, eu costumo até falar que foi assim, uma bênção na minha vida, e bateu na porta, me fez o convite, eu conversei com a minha mãe, a família, né? O jovem, ele busca uma consulta ali com os pais, onde eu recebi só um incentivo para poder seguir. Então, aos 21 anos, eu saí de Rubiataba, saí de casa e estamos até hoje aí nessa construção de carreira. Mas já saiu seguro, eu imagino, saiu seguro, tipo assim, eu estou indo para uma oportunidade melhor, e você já enxergava que essa mudança seria muito desafiadora? Léo, sim, muito desafiadora, principalmente na questão pessoal de adaptação, né? A adaptação fora da minha região, fora da minha família, ela teve um peso maior do que a área profissional, para ser sincero. Mas aí as coisas começaram a caminhar juntas. Eu comecei a me desenvolver profissionalmente e comecei a criar mecanismos para ir conseguindo me adaptar, fazendo amizades, criando aqueles vínculos. Foi onde a gente se conheceu também, logo depois. Sim. E as visitas na minha cidade, eu nunca deixei de visitá-los, né? Então, eu consegui. Eu me digo que eu consegui andar com um lado pessoal e profissional com esse desafio aí. Eu imagino que Formosa tinha já, nessa época a gente está falando 10 anos atrás, praticamente. 10 anos atrás. Arredondando. Nessa época Formosa já tinha um universo de agronegócio bem movimentado. Bem né? movimentado. Você sentiu essa grande diferença? Léo, tem uma diferença daquela época para hoje muito grande. Naquela época, principalmente para quem se formava, o recém-formado ali na cidade, ele tinha que
esperar uma oportunidade. Foi o que aconteceu comigo. Peguei a oportunidade e construí minha caminhada até aqui. Hoje está um pouco diferente. Hoje eu acredito que as oportunidades elas estão muito maiores do que há 10 anos atrás. Para quem se forma no meio urbano e quer se ingressar numa área mais agrícola, um pouco mais fora da cidade. Quando você ingressou profissionalmente, se envolveu com o universo do agronegócio, você sempre enxergou o potencial? Você falou, cara, essa área aqui só tende a crescer e se desenvolver, então eu vou estar dentro dela. Sim, Léo, é muito nítido quando você tem, principalmente quando você tem amigos que estão nos dois segmentos. Quando você tem amigos que estão trabalhando na cidade, em uma função mais simples, mais inicial, e uma pessoa que está trabalhando na agricultura, no agronegócio, em funções também de início de carreira. Tem uma diferença muito grande de retorno, de valorização. Então, para quem almeja um voo um pouquinho mais alto, tem sonhos um pouquinho maior, ele tende a ir para o agronegócio, porque é um segmento que remunera um pouco melhor, te dá uma oportunidade de crescimento mais rápida do que você está ali talvez no centro urbano, trabalhando em funções um pouco mais iniciais. E como é que era? Você comentou que a maior parte do tempo o seu ambiente era mais escritório, era mais sala de treinamento, né? Mas o seu contato lá com o campo, porque na sua função você já tinha contato com o campo. Sim, sim. Como é que se dava esse contato como técnico de segurança do trabalho? Léo, esse contato entre conhecer o que a pessoa lá da ponta faz, o operador de máquinas, os serviços gerais, e ter um pouco de bagagem administrativa voltada ali para a segurança do trabalho, ministrar treinamentos, palestras, um acompanhamento bem próximo ali entre administrativo e operacional, ele me deu toda a bagagem para hoje estar atuando na gestão de pessoas. Porque eu posso dizer que eu conheço o que acontece lá na ponta e eu sei o que está acontecendo aqui no administrativo, no planejamento de pessoas. E isso faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Diferente de alguém que se forma, por exemplo, numa área de gestão e nunca viu como que é lá na ponta, nunca sentiu na pele como que é lá, nunca acompanhou de perto ou nunca trabalhou. Então tem um distanciamento aí que a pessoa vai conseguir ter sucesso? Vai, mas ela pode ter um pouquinho mais de dificuldade. Então isso me ajudou muito a conhecer a parte agrícola lá na roça, para falar assim mais simples, e dentro de um escritório. Hoje a sua atuação, no começo você mencionou o Agro Salgueiro, hoje você está com o Grupo Zancanaro. Isso. Quando foi que essas histórias se cruzaram, esse grupo novo se cruzou na sua vida? Quando eu estava na Salgueiro, eu estava muito jovem, 21 anos, 22 ali, fiz um trabalho inicialmente com eles, onde eu acabei de me formar técnico em segurança do trabalho. Eu posso dizer que eu acabei minha formatura atuando no Grupo Salgueiro, né? E nessa trajetória eu conheci minha esposa hoje, a Carla, né? E eu quis me aproximar mais dela. Foi onde eu pedi um desligamento da empresa, voltei para a minha região, passei uma temporada ali mais próximo a ela, mais próximo à minha família, e logo depois apareceu essa porta de trabalho no Grupo Zancanaro. Foi onde eu, já conhecendo a região e o tamanho da empresa, como que funciona o agro, eu a convidei e falei, vamos para lá que a gente vai ter um futuro melhor. E assim a gente fez, Léo. Aos 24 para 25 anos a gente aceitou a oportunidade, veio para o Grupo Zancanaro, que é uma baita de uma referência no agronegócio regional aqui, uma família querida, que eu amo de paixão, e estamos até hoje. Isso está com quase 8 anos já de trabalho com eles. Inclusive eu mando um abraço aqui a toda a família Zancanaro, são parceiros Isso, da SM Tratores também. Tivemos a oportunidade já dos nossos consultores visitarem a fazenda e manter um relacionamento com eles, então realmente eles têm grande relevância na região. Mas você me despertou a curiosidade agora então, o grupo atua só no Centro-Oeste ou ele já tem dimensões nacionais?
Não, a gente está atuando aqui no Centro-Oeste, né? Nós temos a fazenda aqui próxima ao PADEF, né? Onde a gente trabalha com a cultura do café. E estamos com 2 unidades na Bahia, aqui no Oeste Baiano, fazendo uma divisa com Goiás aqui, lá onde a gente atua com algodão e cereais em geral, né? Então a gente está mais centralizado aqui mesmo. Mas esse café já rompeu fronteiras, né? Sim. É conhecido. Esse café é conhecido, está nas cafeterias de Brasília, é um café que já está no Japão, já foi para a Austrália, tem exportação desse café, é uma paixão da dona Cristiane, né? Cristiane é um amor de pessoa, uma patroa que eu tenho no coração aqui. E você conhece um pouquinho desse café, né, Léo? Eu ainda confesso que gostaria muito de experimentá-lo. Né? Vamos lá. Gostaria muito de experimentá-lo. E já você mencionou a Cristiane, eu acho que eu vou deixar aqui, hein? Queremos a Cristiane aqui participando do podcast, acho que isso vai chegar até ela. Então, se tivermos a oportunidade de um dia conversar com ela, tenho certeza que vai ser fantástico. Eu lembro que nessa época que você entrou no grupo, a gente já tinha os primeiros contatos, né? Pessoais. Mas essa entrada no grupo te fez mudar muito. E como é que foi essa mudança? Porque você saiu até mesmo do contexto mais urbano e foi de fato para a fazenda, né? Eu lembro dessa época. Isso, Léo. Eu morei na fazenda ali, atuando ainda como segurança do trabalho. E no meio dessa trajetória, aquilo que eu disse inicialmente, as oportunidades elas chegam. E a oportunidade chegou para dar um passo, eu acredito que dar um passo na carreira e atuar com gente em gestão, sendo mais específico a área de recrutamento e seleção de pessoas, uma área que eu me desenvolvi, estudei para poder atuar, recebi um treinamento fantástico dentro da própria empresa. Lá nessa empresa houve uma consultoria de um mentor de um método que a gente utiliza até hoje, que é o Cícero, né? Já falecido Cícero, foi o primeiro que me recrutou em Rubiataba, me trouxe para a região. Nós utilizamos esse método lá de recrutamento e seleção e ele tem funcionado bem. Então foi onde eu tive essa mudança, né? de dentro da propriedade para estar morando fora da propriedade. Porque minha área de atuação iria mudar, eu passaria a estar buscando pessoas, buscando profissionais e talentos. Então, óbvio que para mim ficar morando na cidade, ela seria melhor. E eu tive um choque de realidade também. Não, isso que eu ia perguntar, qual é a diferença de atuar diretamente no campo e ter um contato mais limitado? É muito diferente? É muito diferente, Léo. No campo eu posso dizer que a gente tem um pouquinho mais de saúde mental. O campo ele oferece uma tranquilidade maior, ele oferece um paisagismo mais tranquilo. Então, quando a gente atua na cidade, mesmo estando ligado no agronegócio, você tem que pegar o carro, tem que entrar num trânsito, tem que trabalhar, tem que parar no sinal, tem que desviar de um motoqueiro. Então, assim, aquilo ali te acarreta um estresse que no campo você não vai ter. No campo você vai atuar na sua área, vai trabalhar lá, focado no teu trabalho e vai estar com a cabeça bem mais aliviada, bem mais tranquila para chegar em casa, tomar o seu café com a sua esposa e ficar tranquilo. Já na cidade, o cenário muda, é um cenário urbano. E falando de gestão de pessoas, isso impacta totalmente, né? Como você está preparado para recrutar, para treinar essas pessoas. Você sempre lidou com pessoas? É um universo que você sempre teve envolvimento? Sempre, Léo. Foi algo muito natural. Eu até afirmo isso para algumas pessoas que querem trabalhar com pessoas. Eu falo, olha, trabalhar com pessoas é um dom. Não é qualquer um que vai conseguir ter um manejo de pessoas, vai conseguir liderar um ou outro, ou uma equipe grande ou pequena. Então é algo que vem naturalmente, lógico, com lapidações através de cursos, aprimoramento, técnicas, mas o dom de lidar com pessoas ele tem que ser natural. Eu acredito nessa ideia. Então eu tenho trabalhado com pessoas durante essa carreira de mais de 10 anos que eu estou atuando e tenho aprendido muito com pessoas, desenvolvido muito como pessoa, trabalhando com pessoas. Então assim, é um nicho que eu gosto muito. Não, e o agronegócio tem envolvido cada vez mais pessoas, né?
de diversas áreas, segmentos, regiões. Léo, eu deixo aqui uma mensagem para quem estiver assistindo, que tem uma grande diferença do início do agronegócio brasileiro para que a gente vive hoje. Antigamente, se buscava muito máquinas, equipamentos e condições ali de trabalho no campo. Hoje o desafio de, acredito, 90%, 95% dos produtores rurais é pessoas. É um setor que tem que ser olhado com carinho, tem que ser valorizado, porque hoje é um grande desafio geral. Eu participo de alguns grupos, tenho muitos contatos do pessoal que está aí na mesma função que a minha ou similares, buscando gente, buscando talentos, e é uma corrida. É uma corrida. Antigamente, acho que nem tantos anos atrás assim, eu acho que havia uma mão de obra bem menos qualificada no campo, né? Geralmente eu acho que a pessoa nascia no campo e ela vinha se desenvolvendo ali com experiências apenas práticas, né? E dali ela já operava, já tocava uma fazenda, um maquinário. Hoje essa profissionalização da mão de obra no campo avançou muito? Avançou, Léo. A gente pode até desenhar isso aí de uma maneira assim, que eu gosto de falar. Antigamente o campo, a roça, ela tinha até uma fala, acredito que você deve ter escutado isso. Ah, você não estudou, você vai trabalhar na roça. Sim, com certeza. Você já escutou essa Maldito fala? ditado, né? Isso, você não estudou, você vai trabalhar na roça. Hoje não, hoje você tem que estudar para você trabalhar na roça. Verdade, e muito. Então inverteu muito essa ideia, essa mentalidade, né? Hoje, para você se sobressair no campo, para você ter um cargo legal, para você ser um baita de um profissional, você tem que se capacitar, independentemente de qual área que você vai atuar no campo. Desde um gerente de fazenda, um técnico, um agrônomo, ou até mesmo os serviços gerais, o tratorista ou o operador de máquina. Então a pessoa tem que buscar capacitação, buscar treinamento, buscar conhecimento para ele ser um profissional valorizado e que faz a diferença lá no campo. Quais são as particularidades de você fazer gestão de pessoas no universo do agronegócio? É diferente porque você já teve experiência em indústria, no ambiente urbano. Quais são as particularidades de gerenciar esse pessoal todo que está lá no agro? Léo, eu gosto de falar que eu tive uma pequena passagem pela indústria mesmo, quando eu estava na AgroRuby. O pessoal do campo, eu particularmente, eu gosto mais de trabalhar com eles. É um pessoal mais simples, um pessoal mais humilde, um pessoal que sabe o valor que tem um trabalho. Então, assim, não que o cara da indústria não tenha essa pegada, mas tem uma diferença da pessoa que gosta de trabalhar na fazenda, trabalhar na roça, e a pessoa que gosta de trabalhar na indústria, na cidade. Tem uma certa diferença por isso que eu optei em ser um profissional de recursos humanos do agronegócio, né? E assim eu tenho feito. Não, eu fiquei curioso, porque assim, a gente já se encontra muitas vezes e conversa muitas vezes, mas sobre esse assunto a gente pouco falou. Sim. Eu fiquei curioso de saber como é que é a logística de recrutamento de pessoas nessa área. Porque você comentou que viaja entre as fazendas. É uma dúvida. E você foi descoberto, né? Sim, dessa forma. Como é que funciona essa logística? Léo, nem todos os agricultores eles têm esse método de trabalho. Ele funciona de várias maneiras. Tem o agricultor que tem escritório na cidade, por exemplo, que faz ali como um ponto de captação de currículos, de triagem, entrevistas. A nossa metodologia ela é um pouco mais diferente. Nós partimos ali de um caça-talentos, um estilo headhunter, né? Já deve ter ouvido falar sobre esses headhunters, eles estão por aí, disfarçados, né? Eu sou mais um deles. E a gente faz uma captação de currículos e de profissionais um pouco mais selecionada. Então a gente vai atrás de profissionais por referência, por indicações, por setor, por região. Então a gente fecha um pouquinho a peneira, a gente aperta um pouquinho o filtro. Talvez dá um pouquinho mais de trabalho, um pouquinho mais oneroso, mas ele funciona bem.
São poucos grupos e empresas que fazem isso hoje? São poucos, Léo. A tendência é aumentar, porque está escasso, a escassez de mão de obra ela está aí. A gente até fica sem entender um pouco falta emprego, não tem emprego, o emprego está aí. E a gente nota que se os empresários do agronegócio, né, os agricultores aí, não partir por esse lado, esse investimento de captação de currículos, de contato de pessoas, o headhunter, ou o trabalho de busca de talentos, ele vai ficando um pouquinho para trás, porque o que está na rua buscando profissionais, ele vai chegar primeiro. E o volume de necessidade tem aumentado muito, né? Acho que todas as empresas hoje, elas têm vagas abertas, elas estão buscando mão de obra qualificada, muitas delas exigem ou dão preferência para quem tem uma certa experiência, né? Sim. E é difícil encontrar tudo isso. É difícil, Léo. Por isso que são etapas, eu acredito, que tem que ser trabalhada na gestão de pessoas no agronegócio. Tem uma escassez, tem uma pressa, uma urgência e tem a galera que vai entrar no mercado. Então a gente tem que ir trabalhando as etapas tudo ao mesmo tempo. A gente pega meninos que formam nesses institutos federais, escolas agrícolas. Aqui a gente tem o IFB aqui pertinho, que é uma baita de uma escola. Em Posse a gente tem outra, uma baita de uma estrutura também. A gente tem que estar visitando essas escolas e notando ali possíveis talentos. Os jovens ali, 18, 19 anos, estão formando e às vezes falta esse link, essa ponte para ele ir para a fazenda. Então a gente trabalha fazendo ela. Quando a gente identifica um possível talento, a gente recruta esse profissional e inicia um treinamento, quase com uma extensão do curso. A gente paga para ensinar o rapaz a trabalhar. A verdade é essa. Como mudou, né? Como mudou. A SM tem, inclusive, uma experiência própria nisso, justamente por entender também essa necessidade de qualificar, né? A gente tem hoje um projeto chamado Técnico do Futuro, que justamente vai procurar jovens recém-formados em alguma área relacionada ao agronegócio, recruta esses jovens e coloca eles num treinamento intensivo dentro das fazendas do grupo, depois passa por treinamentos da fábrica, para então capacitá-los a atender no nível, né, que a empresa é exigida, né? Então essa realidade é crescente. Que chega no nível que a gente está falando que já tem que estar operando, né? Então assim, tem que cuidar desse nível que já trabalha, que já tem experiência, inserir jovens talentos no agronegócio, né? E tá fazendo um trabalho externo olhando quem está disponível. Então são etapas que tem que estar funcionando para a máquina humana dentro do agronegócio funcionar. E isso fica disfarçado, né? Isso fica disfarçado porque o foco ele está muito na planta, na produção, na genética, na modificação, na tecnologia, mas tem um mundo de gente e gestão funcionando aí para que aquilo aconteça lá na ponta. Não, e sempre vão ser pessoas, né? Sempre vão ser pessoas. Por mais que tenha tecnologia, por mais que o maquinário muitas vezes substitua a mão de obra, mas vão ser sempre pessoas. Conduzindo, direcionando, né? Eu te confesso que eu me assusto muito, Fernando, quando eu vou nas fazendas. Ainda me assusto, mesmo estando ligado com esse universo. Eu vou nas fazendas, eu vejo umas fazendas tão preparadas, tão bem equipadas, com toda uma estrutura física e de pessoas, que elas deixaram um pouco de ser a simples fazenda e passaram a ser empresas. Sim. Você acha que esse é o futuro inevitável? Sim, isso já tem um tempo. Muita gente perguntava para mim lá da nossa cidade, como é que é a fazenda lá, tem umas vaquinhas, galinhas? Fala, não gente, calma, lá é empresa, né? A fazenda hoje, ela tem uma estrutura empresarial, ela tem a pessoa do administrativo, a equipe administrativa como qualquer outra empresa. E tem que ser ainda bem rigorosa, porque a logística é distante, escapa coisas pelos dedos, então a gente tem que estar com uma concentração e foco talvez até maior de quem está numa empresa mais próxima ali. Então a fazenda hoje, ela tem estrutura tecnológica, tanto para executar atividades, para quem está descansando no alojamento. Hoje as nossas fazendas elas têm internet via fibra. Então, se a pessoa quiser parar de trabalhar ali às 5 da tarde, 6 da tarde, toma um banho, janta e vai fazer um curso no módulo EAD no seu quarto, ou num refeitório, ou num espaço que a gente tem ali de vivência.
chegar no final vai conseguir concluir o curso dentro da fazenda, sem ter que ir para a cidade. Isso aí é algo que revolucionou. É por isso que eu me assusto, porque eu fui nascido e criado na roça, infância e adolescência, mas me assusta, porque na minha época era enxada. Bomba costal, se precisasse de um socorro tinha que correr na chácara vizinha para pedir, e hoje em dia eu chego na fazenda e tem tudo que muitas vezes a gente não consegue às vezes ter acesso na cidade, né? É impressionante, me impressiona bastante, né? Você já está acostumado com esse universo, mas ainda há muito, na nossa região, ainda há muito que as fazendas crescerem nesse sentido? Tem muito, Léo. Eu acredito que tem uma turma que já está pronta, que já está num nível um pouco mais elevado de estrutura tecnológica, estrutura para receber pessoas, falando em alojamento, essas coisas, áreas de vivência, condições de trabalho em escritórios, mas tem uma turma aí que ainda está numa crescente, né? Tem uma turma que está numa crescente que se espelha nos grandes. Né? Ele olha o grande e fala, caramba, o grande tem um alojamento lá que tem internet, tem uma área de lazer, tem televisão, sofá, e a minha área de vivência que ela não está tão legal, eu tenho que investir aqui para poder acompanhar o cara, porque senão lá na captação de pessoas ele vai perder, porque se a gente tem 2 profissionais, onde que ele vai escolher trabalhar? Na empresa que tem mais estrutura, que oferece mais benefícios para ele ali, fora o salário. Não, e hoje a concorrência é muito grande até nisso, né? Em recrutar pessoas. As empresas meio que se concorrem, né? Concorrem, é uma corrida. Então, quando a gente sai para recrutar, você passa ali talvez tua lista de benefícios ou apresenta tua planilha de cargos e salários para a pessoa, para o candidato. Muitas das vezes alguns comentam, falam assim, olha, fulano ele tem isso e isso a mais do que você, ou então ele vem para a sua porque a sua está mais estruturada do que o outro. Então não é mais só pelo salário ou só pela distância, ele quer saber se ele vai ter uma internet legal para ele estudar ou falar com a família, coisa que antigamente quem ia para uma roça, uma fazenda, ia ficar 30 dias ou mais sem ter comunicação com a família. Hoje não, hoje isso acabou. E eu vejo isso positivo, Fernando, eu vejo isso como algo positivo, porque eu percebo que assim como a empresa se prepara para dar boas condições, também os candidatos, quem vem se formando, também deve pensar da mesma forma, né? Poxa, eu preciso me preparar muito bem para conseguir ocupar essas boas vagas. Você que está diretamente ligado com essas pessoas que se candidatam, eles estão com essa preocupação? Eu preciso me capacitar cada vez mais, Léo, porque o agro está me exigindo isso. O número ainda é muito pequeno, Léo. O número ainda é muito pequeno, ele tem muito a crescer. Eu acredito que as empresas têm feito o papel dela, né? A gente nota que as escolas agrícolas têm feito o papel dela. A gente tem uma instituição que eu gosto de falar porque é um parceiro, é o Senar. Né? Se alguém do Senar estiver ouvindo, eu tenho um imenso respeito pelo Senar, porque capacita jovens e pessoas e profissionais de todo tipo, todo segmento agrícola. Se tu entrar na internet ali e clicar, tu vai ver inúmeros cursos que eles fornecem de uma forma gratuita, indiretamente gratuita ali. Mas as pessoas, eles ainda não viram o agronegócio como uma oportunidade de mudança ou guinada ali de condição de vida, né? Ainda falta muito a ser exibido. Eu fico pensando maneiras de talvez fazer isso acontecer, mas eu sozinho não consigo mudar o mundo, mas a gente precisa ter essa consciência de que ainda é pequeno o interesse da pessoa da cidade em ir para a fazenda, mesmo com tudo isso. Você já deve ter visto, então, nesse processo de gestão de pessoas, muita coisa acontecendo. Bastante. Mas, como uma pandemia que nós enfrentamos agora, com certeza não. O quanto isso impactou a sua atuação e o que você viu de mudança lá dentro das fazendas mesmo? Léo, a pandemia, ela chega assim, acho que foi 2020, né? Isso. 2020. Ela divide ali, ela divide e ela revela. A pandemia, ela revela se você tinha ou se você tem uma equipe de alta performance ou se tua equipe era mais ou menos.
Porque eu acredito que quem tinha uma equipe preparada, uma equipe de alta performance, uma equipe engajada, ele conseguiu. Ele conseguiu atravessar esse período quase que com excelência, driblando os problemas, as adversidades que tivemos. Nós mesmo do Grupo Zancanaro, nós implantamos inúmeros protocolos, medidas, pessoal do administrativo home office, pessoal de fazenda com idas para a cidade em número reduzido, distanciamento em fazenda. Então, assim, foi um trabalho quase que de uma guerra que a gente travou contra a pandemia. A nossa equipe, ela se saiu muito bem, a gente já atravessou esse período, né? Mas a gente conseguiu sobressair nesse período, mas foi porque a gente notou que a gente tinha uma equipe que confiava um no outro, uma equipe altamente engajada e uma equipe onde o agricultor, ele confiava, né? Eu posso falar com toda sinceridade do mundo que a gente não teve que ficar preocupando em fiscalizações, a gente tinha tanta vontade de entregar o resultado e ajudar o outro na equipe, que a gente conseguiu atravessar esse período pandêmico. E eu acho que muitos desses processos que vocês desenvolveram nesse período, eles vão ficar, né? Quase que como um legado para a empresa, né? Os processos melhores, talvez mais ágeis. Ficaram. Hoje nós fazemos reuniões via Zoom, coisa que a gente não fazia. A gente tem uma flexibilidade maior em fazer um híbrido quando é necessário, que é a pessoa executar alguma coisa à distância, de casa ou que seja de uma das fazendas. Passamos a ir mais para a fazenda para poder trabalhar de lá, sabendo que vai ter a ligação, o link vai funcionar. Então ela dividiu, ela mudou, antes pandemia e pós-pandemia. E eu acho que ninguém melhor para lidar com essas surpresas do que o agricultor, né? Porque o agricultor ele que está acima de toda essa movimentação, né? E ele já passa por isso, eu acho, na rotina dele. Algo que eu me impressiono pessoalmente, a coragem do agricultor. Porque ele enfrenta variáveis climáticas e ainda assim ele continua operando, né? Então acho que ninguém melhor do que ele enfrentou esse período que ninguém esperava, né? Sim. Mas conseguiu sair de uma forma positiva. Sim. Não é banalizando a pandemia, porque foi períodos ali que tivemos de tudo, pânico, medo, insegurança, mas igual você disse, Léo, para o agricultor era uma adversidade a mais. Ele nunca trabalhou num cenário redondinho onde 2 mais 2 é 4. Né? Então, às vezes, para ele, para o proprietário rural, ele teve uma facilidade a mais em conseguir atravessar esse período do que muitos outros por aí. Tiro, por exemplo, as orientações que nós tivemos lá, do seu Milton, do próprio Sr. Gelsi. Então, assim, a serenidade para nos conduzir e nos dar condições e tranquilidade para repassar isso para os demais foi fundamental. Sem dúvida, eles deixam um exemplo. Na atuação deles, eles deixam um grande exemplo. Mas vamos lá, Fernando, eu vou te provocar um pouco aqui. Vamos lá. Porque a gente falou muito das suas mudanças de vida profissional, toda essa experiência que você dividiu com a gente aqui, mas não foram só mudanças profissionais que você passou, né? O filho, o Joãozinho, o João, que vai assistir depois, eu tenho certeza. Vai lá, papai. Mudou tudo ter um filho no meio dessa transição toda de carreira? Sim. O João, ele chega para acabar de consolidar a família, né? E ensinar muito para mim. A gente que é pai, a gente ensina muito para o filho, mas o filho ele ensina muito para o pai, né? O João, ele chega antes da pandemia. Na pandemia ele já tinha seus 2 aninhos, 1 aninho e alguma coisinha ali, e a preocupação com ele em protegê-lo, porque a gente precisava continuar trabalhando, mesmo com medo do desconhecido, que era a pandemia, né, o coronavírus. E ele muda, ele deixa a gente mais firme. O João Fernando, meu filho, ele me deixou mais sereno, paciência e um pouco mais quebrantado também no modo afetivo, né? Eu era um pouco mais
rigoroso, talvez, nos meus julgamentos ou no meu modo de ser, ele deu uma quebrada no Fernando ali, que eu até brinco com a Carla, eu falo, caramba, não estou valendo nada. Mas é um modo de falar, né? Quando a gente se recompõe ali, a gente tem a serenidade para tomar as decisões que tem que ser tomadas, corrigir na hora que precisa, e é uma alegria. Ele não veio hoje, mas com certeza ele vai assistir lá depois. Vai gostar. Um abraço, João. O Fernando que saiu lá de Rubiataba, cresceu lá, saiu de lá, ele imaginava todo esse crescimento pessoal e profissional até chegar aqui? Não. Até minha mãe fala, eu sabia que você ia conseguir ter uma carreira. Eu falo, não, mãe, eu acreditei no decorrer da trajetória, né? Eu acredito que eu comecei a correr a maratona um pouco desacreditado, pela região de onde vem, pelo estilo de vida que tinha, né? Um pouco mais pacato, que é muito bom, família um pouco mais simples, que me deu uma base muito boa. Meus pais sempre foram exemplos de trabalhadores, de perseverantes, educação. Então, eles me prepararam bem, Léo, lá em Rubiataba, para poder enfrentar essa mudança de vida, essa mudança aqui fora, né? Próxima à capital, Formosa, cidade maior. Então, assim, a gente entra um pouco desacreditado, né? A pessoa de classe um pouco mais baixa, o desafio dela é um pouco maior. Mas não é impossível não, a gente está aí, está lutando, está conseguindo um espaço e eu acredito que ainda temos muito caminho pela frente. Eu considero que eu só comecei. Então e aí que vai, quais os sonhos pessoais e profissionais que o Fernando já está alimentando para frente? Léo, recentemente nós tivemos uma mudança onde a Carla passou a ter o empreendimento dela, que é uma loja, né? Uma loja de moda íntima feminina, que a fábrica é em Rubiataba, Goiás, 2 amigos, o Fernando, o Ailton, pessoas que a gente conhece desde criança, e fez parte também essa mudança, né? A Carla empreendendo, eu auxiliando com algumas coisas pela minha experiência administrativa de trabalho, e a gente almeja dar continuidade a isso, a estar trabalhando dentro do que eu amo, gosto, que é trabalhar com pessoas, crescer na função. Eu busco estar cada dia mais consolidado como um gestor de pessoas, estou fazendo uma pós-graduação para isso. E fazer o negócio da Carla também, conseguir se consolidar aqui em Formosa ou região ou onde Deus permitir, né? Então os nossos sonhos eles estão aí. E no agronegócio ainda vai ter muito espaço, né? Para vocês poderem explorar e crescer. Acredito que sim, Léo. A gente nota um crescimento muito grande em qualquer agricultor da região. Você pode conversar com qualquer um que nos últimos 3, 4 ou 5 anos eles cresceram. Isso é um fato. Então esse crescimento ele proporciona crescimento para os demais. Quando a pessoa, o agricultor, ele cresce, automaticamente quem está jogando ali na equipe dele tende a escalar algo e chegar a novos. Então, para mim, eu acredito que não vai ser diferente, né? A gente espera o nosso tempo, a gente espera nossa oportunidade. Pretendo talvez um dia ocupar um cargo talvez maior ou ter um pouco mais de atuação, desenvolver. Eu percebi você falando muito na sua história, dos seus pais, dos primeiros patrões, do primeiro recrutador que te encontrou. Sim. Então, quais são as referências que você veio guardando e acumulando que te ajudaram em toda essa formação? Léo, a gente tem pessoas que a gente guarda, né? Isso aí é óbvio. Então, começa lá no berço, com o empenho da minha mãe em me forçar para entrar num curso, a garra do meu pai de trabalhar os 30 anos que ele está lá na empresa sem nem faltar, trabalha cada dia como se fosse o primeiro. Eu acho isso admirável. Às vezes eu falo para ele, pai, maneira um pouco, a idade já chegou, ele está sempre ali para cima, sabe? Eu até acredito que a empresa lá deve dar muito valor nele, né? E os primeiros patrões com gestão, modelo de gestão, modelo humanizado de gestão, que é algo que eu busco onde eu estou. Se eu for para trabalhar num lugar onde não tem um modelo de gestão humanizado, Léo, não faz sentido eu estar ali, que é algo que eu acredito que funciona, né?
Então foi isso também que me fez permanecer no Grupo Zancanaro, né? Um modelo de gestão humanizado, a coragem dos meus patrões atuais de tomar decisões, de buscar crescimento, de estar sempre em movimento ali para cima. Isso aí eu trago comigo, né? Faz parte de mim. E os demais amigos que eu tive a oportunidade de fazer nessa trajetória, que veio lá da minha cidade, Rubiataba, os amigos de infância, que são pessoas maravilhosas que eu cultivo comigo até hoje, e alguns no caminho, né? Os irmãos daqui de Formosa, próprio você, Léo, os meninos da INSEGEC, todos que eu conheci aqui, me edificam muito. O Tiago, que trabalha na Salgueira, não deixaria de falar o nome do Tiago, que é um irmão que eu tenho aqui em Formosa, né? Então essa é as pessoas que me edificaram até hoje, né? Essa mensagem que você está transmitindo agora, que você está na posição agora de espelhar outras pessoas. Acredito que sim, Léo. Essa é a mensagem qual seria a mensagem que o Fernando está deixando para essas pessoas? Eu deixo uma mensagem para que a pessoa acredite. Ela tem que acreditar. Primeira coisa que a pessoa precisa é acreditar nela mesma. Depois ela tem que se mexer, ela tem que buscar conhecimento, ela tem que provocar uma oportunidade. Oportunidades aparecem, né? Mas algumas são provocadas. A gente precisa provocar essas oportunidades e quando ela aparecer, eu tenho um amigo, o Francisco Neto de Rubiataba, ele fala que a pessoa que está com vontade de pegar uma oportunidade, ela dorme calçada de bota e espora, porque a oportunidade ela é um cavalo arriado que passa. E se ele passar, tu for calçar a bota e a espora, ele passa? Chegou, tem que montar. Ele chegou, tem que montar. Então é uma frase dele que eu gosto, eu carrego comigo, né? E nesse caminho você disse que a gente espelha alguns, eu acredito que sim. Eu gosto de ver pessoas desenvolvendo. O que me dá mais prazer no meu trabalho é ver pessoas desenvolvendo. A gente até brinca, algumas pessoas falam assim, o RH gosta de demitir. Não, isso é uma ideia errada. O RH gosta de trazer pessoas e ver as pessoas crescendo, talvez até mais do que eles mesmos. É onde a gente se sente feliz e realizado na função, que é engajar pessoas e deixar pessoas ali para servir a empresa. Eu tenho certeza que a gente poderia conversar muito mais a respeito, mas se fechar aqui com essa mensagem final já vale muito. Por que eu digo isso? Porque eu pessoalmente já posso testemunhar disso. Mesmo não trabalhando profissionalmente diretamente contigo, por diversas vezes você me disse isso. Léo, vai mais um pouco, se esforça um pouco mais, que as oportunidades vão estar logo ali na frente, aguenta uma dificuldade. Eu sempre me recordo dessas diversas vezes que você disse isso para mim. Então eu tenho certeza que esse seu legado que você vem deixando para as pessoas que convivem contigo vai continuar sendo espalhado através desse episódio, através da sua história de vida principalmente. Então eu quero agradecer demais. Eu tinha absoluta certeza, eu falo isso ao final de cada episódio e não é decorado, é porque é experiência. Valeu muito a pena, meu amigo, conversar com você aqui. Eu só tenho a agradecer. Fique à vontade para deixar seus abraços finais aí. Eu quero agradecer muito pela oportunidade que você nos deu de ouvir sua história. Que bom, Léo. Eu fico muito feliz em saber que eu contribuo de alguma forma para o teu crescimento também. E comigo vai ser sempre assim. A gente precisa perseverar. A gente precisa ter força de vontade, acreditar e insistir mais um pouquinho. Outra frase que eu carrego comigo é uma que o seu Milton Zancanaro falou. Igual uma maratona. Quando a gente está cansado, a gente ainda vai longe. Então, quando a gente se sentir cansado na nossa caminhada, que seja profissional ou pessoal, a gente tem que ter a consciência que a gente ainda vai aguentar muita coisa. E que às vezes a mudança, a virada ou a bênção, ela vai estar logo ali. Então é só aguentar, buscar amigos, buscar se cercar de pessoas positivas, né, que te coloca para cima, que o sucesso ele vai chegar. Não é do dia para a noite, falo isso para muita gente que a gente engaja aí nos trabalhos, tem que ter um pouco de paciência, né, e perseverança. Sensacional, sensacional. Todos vocês que chegaram até esse final, tenho certeza que vão ficar com essa mensagem aí edificante.
Então eu quero agradecer mais uma vez a todos que nos acompanharam até o final deste episódio. Te convido mais uma vez, se você não se inscreveu, se inscreva no canal, nos dê esse apoio, é muito importante para a ESM Tratores. Acompanhe esse episódio no Spotify, nas nossas redes sociais. Então, um privilégio de tê-los nos dando a companhia aqui durante este episódio. Deixo meu abraço aqui, meu muito obrigado, Fernando, mais uma vez. Até o próximo episódio do SMCast. Forte abraço.